Boa tarde, pessoal. Teve um problema aí nos slides, eles ficaram meio bagunçados. A gente vai ter que ficar subindo e descendo. A gente resolveu agora, em 10 minutos antes, uma ordem melhor para os slides, só que não deu tempo de arrumar, então eu vou fazer de cabeça aqui. Para quem não veio na aula anterior, porque teve chuva, a prefeitura ameaçou matar todo mundo que saísse de casa, ia jogar uma árvore na cabeça de quem saísse, eu preparei um resumo que eu não vou falar, é para vocês lerem se vocês quiserem. Mas eu vou mostrar uma coisa desse resumo que... eu não escrevi o AIF, eu escrevi só o Alambda, né? Espera aí, deixa eu mostrar da aula anterior. O que é isso? Então deixa pra lá. Tem que dar um. Tem que dar o quê? Dá pra você. Não, eu quero só abrir o arquivo. Deixa eu clicar nisso daqui pra ver. Ah, não, é. Ih, não. Deixa pra lá isso daqui. Deixa pra lá. Vou fazer aqui rapidão. Oi? Mas essa tá assim. Não dá. Dá pra ver pelo Git, ele falou uma boa aqui, mas... Vai, né? Não, mostrar o AIF. Mas pera aí, isso daqui é fácil de resolver. Não, pera, o AIF é só... If... Não, nesse arquivo não tem, tem? Tem o Alambda só. Não vai precisar então, pessoal. É isso que dá você preparar a aula virando à noite. Eu não lembro muito o que você colocou. Tá bom, então esse aí que eu quero mostrar porque a gente vai reescrever ele. Porque hoje eu vou mostrar um sistema de macros novo que vai comunicar lá no começo da disciplina e a partir de hoje tudo vai começar a se comunicar. Vocês não vão achar que eu só estou passando matéria jogada porque eu gosto do conteúdo. Vai tudo começar a fazer mais sentido, eu espero. Então, na aula anterior, eu falei sobre o problema de captura de variável e de símbolo, que é quando você escreve um macro que captura um símbolo. Então, qual que é o problema principal? Por exemplo, aqui. Eu defini esse macro for, e aqui eu uso o símbolo limite, e se eu rodo esse macro for com x, ele dá o resultado esperado. Mas se eu uso o símbolo limite, ele vai dar um erro de sintaxe. Isso é uma captura de símbolo. Quem quiser pode assistir o conteúdo da aula anterior ou ler aqui. E aí o que eu mostrei também é que existe captura proposital de símbolo. Que no Lisp em geral muita gente gosta de implementar o que é chamado de macros anafóricos. Então, nesse caso, o que esse macro faz é que ele é um if, só que ele pega o teste, ele nomeia o teste como it, e aí você pode usar o resultado desse teste no resto do seu código, sem dar problema. Então, por exemplo, se eu rodar esse primeiro aqui, ele vai multiplicar... É um end, né? Então ele vai retornar o último, que é 5 mais 6, que é 11. Ele vai multiplicar 11 por 11, vai retornar 21, que é o it. E nesse daqui, se vocês perceberem, eu estou fazendo uma chamada de função em algo que claramente não é uma função. Mas lembra que o if é lazy, então isso vai rodar porque se a condição de cima é falsa, ele pula direto por debaixo, ele não roda o resto. Só algo rápido. E aí tem um exercício aí para implementarem o Alambda se quiserem, mas não é para... Já agora. O que eu quero mostrar principalmente são os chamados macro-higiênicos. Que eles surgem justamente para resolver esse problema de captura, para tornar a estrutura dos macros... É verdade, na última aula tinha pouca gente, eu fiz a pergunta e ninguém me respondeu. Quem estava na última aula não responde.
na opinião de quem não estava. Essa estrutura que a gente conhece hoje de escrever macro, ela é mais imperativa ou declarativa? Acho que ninguém vai responder de novo. O pessoal não consegue capturar essa sutileza com essa velocidade. É, Eu acho que depois de você mostrar outra, o outro faz. Beleza. Então, macros higiênicos, eles evitam justamente a captura de símbolo. Aí toda a ideia do macro higiênico é você poder escrever uma estrutura sintática, lidando com a sintaxe, e aí o compilador dá o jeito dele de descobrir se o símbolo vai estar sendo capturado ou não, e aí ele gera símbolos aleatórios. Ele faz todo o processo que eu mostrei que a gente pode fazer manualmente na aula anterior, automaticamente. E aí ele tem uma sutil diferença. Enquanto nos macros tradicionais nós trabalhamos com listas e retornamos listas, porque código em Scheme e em Lisp é uma lista ligada. Em macros a gente vai trabalhar com sintaxe, em macros higiênicos. E o que é sintaxe? Não importa. Essa é a ideia. É essa a abstração. Eu vou trabalhar com o negócio, não me importa como aquilo é implementado. Ele pode ser implementado utilizando um gerador de sintaxe, ele pode ser implementado como uma árvore, igual é no Gaio. Não importa. A mesma implementação tem que funcionar em qualquer implementação de Lisp, porque isso é a parte do compilador resolver. E aí, eu tinha preparado esse check-in para ver se estava todo mundo acordado, mas como eu passei muito rápido pela revisão, porque eu não vou falar da revisão, mas mesmo assim eu vou perguntar, né? Mas aí não preciso de responder no papel, eu quero ouvir uma resposta. Por que vocês acham que eles estão usando a palavra higiênico aqui? Para chamar o macro antigo de não higiênico e o macro novo de higiênico. Mas eu não gosto desse nome. É? Sim. Mais fácil de ver. Quem trabalha, barra já trabalhou? Já ouviram falar de um negócio chamado Code Smells? Cheiro de código? Tem todo o CI/CD bem feito por um DevOps bom, assim. Tem um negócio chamado Code Smells, que ele detecta coisa no seu código que não está errado. Não, o linter não vai detectar, mas todo mundo que usa a linguagem acha feio. Então ele vai pegar e vai falar, não usa isso. É, fedor. Fedor de código. E é isso. A galera do Lisp acredita que o macro clássico ele é fedorento porque ele fica feio muito fácil. E esse macro ele é higiênico porque ele é limpinho, ele não fica feio. Você acertou, é isso, ele é mais limpo. Então qual que é o problema? Esse nome, ele subestima... O original? Ele subestima o que esse macro faz. E a impressão que me dá quando você vê o macro higiênico é que ele opera do mesmo jeito do anterior, só que de forma mais limpa. Não é isso. Ele é uma revisão completa de como se faz uma macro. Então, eu acho que ele... Esse nome é... talvez pudesse chamar macro funcional, por exemplo. Então, tem gente que gosta de chamar de macro sintático. Por causa da sintaxe. Mas é que não é como se o original não fosse sintático também, né? Mas tá. O original foi em replace, né? Eu vou dar mais um conceito de linguística. Na aula anterior eu dei um, nessa eu vou dar outro. E a gente não vai ter mais aula de teoria, mas se tivesse eu provavelmente trazer outro. Mas é um conceito muito utilizado em compiladores e programação funcional. Porque, que nem o Santana explicou, compiladores nada mais é do que uma grande união entre matemática e linguística. Você pega o que está lá no meio, e aí você faz compiladores. Que não é limitado à linguagem de programação. Inclusive, eu descobri recentemente que fizeram um compilador de molécula para reações químicas e montar um mecanismo de reações químicas. E aí jogava um mecanismo, ele conseguia otimizar o mecanismo e fazer reações menos custosas. Bem interessante. Mas tudo bem. Que é o problema da higiene, né? A gente diz que um macro é higiênico quando ele mantém transparência referencial. Provavelmente em algum momento da aula eu vou chamar de referência transparencial, porque em inglês é referência
Transparential Reference, e aí eu tô com isso na cabeça. Então não me julguem se eu falar essa frase que não faz sentido nenhum, né? Referência transparencial. Mas, em resumo, em linguística é quando você tem o poder. Deixa eu aumentar o zoom, que agora que eu vi que tá aqui, né? É quando você consegue, em um contexto, em uma frase, uma sentença, um livro, alterar o significado, alterar um contexto sem alterar o significado da frase. Por exemplo, na última segunda-feira ocorreu uma tempestade em Campinas. Se eu venho e substituo na última segunda-feira por no dia 22 de setembro de 2025, o significado da frase é o mesmo, certo? A última segunda-feira é o dia 22 de setembro de 2025. Só que eu posso ir além, eu posso criar uma frase que não tem nada a ver com a original. No dia 22 de setembro de 2025, houve uma chuva com ventos fortes na cidade onde a Unicamp está localizada. E a única palavra que é compartilhada entre a última frase e a primeira é a uma. Se eu procurar aqui, não tem nenhuma outra palavra que ocorre na primeira. E ainda tem o mesmo significado. Então, referência transparencial é isso. Você pode substituir x por y. Você pode substituir a soma de 1 até 10 pelo valor de 1 até 10, ou de 5 até 10 e subtraindo alguma coisa e multiplicando por outra. Se o resultado for o mesmo, o retorno do macro tem que dar o mesmo. Vocês conseguem enxergar como que isso não é verdade no macro original que eu passei? Que existem casos onde você pode passar mesmos elementos com o mesmo resultado e ele vai retornar coisas diferentes? Eu acho que quem estava na última aula talvez consiga enxergar melhor. Mas um dos problemas da captura de variável é justamente isso daqui, ó. O limite. Aqui eu passei x indo de 1 até 5, 30x, 30 o x, boto uma nova linha. E o resultado foi 1, 2, 3, 4, 5. Eu passei a palavra limite ao invés da palavra x, ele deu um erro de sintaxe. É o mesmo significado. Falando de uma forma bem simplificada, sabe quem não estava na aula passada? É que ele usou dentro da macro uma palavra limite para fazer outra coisa. Certo? E aí, na hora que o sistema foi lá e substituiu as duas, a fora e fora de dentro, conflitaram. Basicamente, o sistema foi lá e fez maior limite, limite. Então é algo que nunca termina. Maior limite, limite. Só que o compilador foi esperto o suficiente para perceber que isso daria errado e avisar que é um erro sintático. Ele só é burro o suficiente para não falar como resolver. Ele sabe te falar qual que é o problema, agora resolver. Então, voltando para o macro higiênico. A ideia. Transparência referencial não deveria acontecer. Exatamente. Exatamente. Que é o que eu vou mostrar aqui. No macro for1, a simples substituição do x por limite fez o significado do var alterar e aí fez todo um macro cagar nas calças e não funcionar mais. Eu mostrei de novo aqui. E aí, para quem estava na aula anterior, eu queria que conseguisse responder essa questão com a definição que eu dei agora de transparência referencial. Para quem não estava na aula anterior, se quiser aproveitar esse tempo, subir, dar uma lida rápida no slide. Mas a pergunta é, dado esse conceito de transparência referencial, onde você pode substituir qualquer coisa por qualquer coisa que tenha o mesmo significado e manter a verdade da sentença, é possível criar um macro anafórico? Vamos falar de anafórico de forma resumida. Só grafo anafórico. Um anafórico de forma resumida? É aquele AIF, né? Que eu... Vou fazer um paralelo aqui. Opa. Esse é o NIF. Aqui. Faz de forma macro o que o LET consegue fazer. Na verdade, você usa o LET para isso. Você usa um LET, Ou seja, o macro anafórico, ele tem o escopo dele e vai definir um cara que é o LIT que vai ser aproveitado dentro de quem está dentro do escopo dele.
Eu vou explicar num conceito que provavelmente todo mundo vai entender. Todo mundo aqui sabe Java, Python. Quando você define uma classe em Java, você tem um self. Você define uma classe em Python, você tem o self. Aquilo é uma anáfora. É quando o elemento dentro do objeto que está sendo definido retorna a ele mesmo. Então, macro anafórico, por exemplo, eu não defino a palavra it em momento nenhum, mas o it retorna ao resultado do teste. Então, eu crio uma anáfora. Eu tô me referenciando ao objeto que eu estou me tratando. É igual a anáfora da língua portuguesa mesmo, só que a anáfora da língua portuguesa é sobre repetição, né? E aqui não necessariamente você tem que repetir muitas vezes. Com essa revisão, conseguem pelo menos dar um chute, se é possível ou não? Eu vou fazer mais rápido. Quem acha que não, levanta a mão. É que tá todo mundo Quem acha que sim, levanta a mão. A resposta é não. Vocês dois acertaram. A resposta é que não é possível. A gente tem que perder a transparência para conseguir. E aí eu vou mostrar no futuro como que faz. A primeira coisa que eu vou mostrar, que é uma das coisas mais bonitas que acompanha a manipulação de sintaxe, são as regras de sintaxe. Lembra que o Santuck passou lá no começo sobre escrever BNF, e aí você listava. A pode ser o token N, B pode ser o token N acompanhado de A. E aí você consegue formar MN. Então é basicamente esse padrão que a gente vai manter aqui, só que mais Lisp, menos BNF. Então é isso. Você vai falar um padrão, o que ele vai fazer se esse padrão acontecer, e ele vai fazer. Na prática, um macro gigante aqui. Um OR. O OR do OR, né? O OR, ele é o OR, o END, o NOT não. O OR, o END, eles são macros que macros recursivos, que é um negócio que eu falei que a gente tem que ser extremamente cuidadoso de fazer. Eles são o OR chamando a si mesmo no fundo. E aí, como que faz para criar nesse novo sistema? No sistema antigo, você teria que criar a variável, extrair o primeiro elemento, verificar se o primeiro elemento é verdade. Se for, faz a recursão. Aqui você define maior, primeiro caso, sendo chamado com nada. O OR sendo chamado com nada retorna só true. Maior sendo chamado com qualquer expressão. Qual expressão? Não importa. Retorna a expressão. Maior sendo chamado com uma expressão e o resto. O que eu retorno? Problema da captura, por isso que tem esse temp, mas pouco importa. Não, é nem o problema da captura, na real, é o problema da múltipla computação. Se eu só trocasse aqui por exp, eu ia computar exp duas vezes. Então eu crio um temporário que é o valor de exp, e aí eu uso if temp, que é só exp, então retorna temp, senão você volta, faz a recursão. É assim que o OR funciona, né? Se o primeiro for verdadeiro, então eu continuo. Se o primeiro for falso, eu sigo pro próximo. Até achar um verdadeiro. Se for verdadeiro, eu retorno verdadeiro. É o contrário do end, né? O end, se for verdadeiro, ele vai pro próximo até achar um falso. E o OR, se for falso, ele vai pro próximo até achar um verdadeiro. Então, o exemplo aqui, falso, verdadeiro, ele retorna, sou verdadeiro. Gostaram aí da grande? E uma coisinha legal. Para fazer a mesma coisa em macro tradicional, a gente teria que usar aquele uncode splicing e tudo mais. Aqui você bota 3 pontinhos, ó. 3 pontinhos aqui, 3 pontinhos aqui. Ele já fala, opa, isso daqui pode continuar como um padrão. Aqui embaixo ele já sabe que ele está fazendo uma referência lá em cima. Fica igual uma escrita de gramática mesmo. 3 pontinhos. Qual que é o nome mesmo de 3 pontinhos? Alguém sabe? Boa. Eu vou falar dele exatamente aqui embaixo. Agora que eu mostrei isso, voltando à pergunta, vocês conseguem me responder se o macro tradicional ele é mais imperativo ou declarativo? Tendo uma comparação com esse. Acho que o pessoal não pegou o que é imperativo e declarativo ainda. Posso mostrar uma coisa? Claro. Que é o... Tá gravando, mas eu vou ter que mostrar aqui no quadro. Certo? Que eu não sei se todo mundo capturou. A primeira pergunta é, você poderia fazer isso com define simples? Sem ser define syntax. Sem ser define macro. É.
Sem ser define syntax ou define macros. Um define, você conseguiria fazer isso? Hã? Por que não? Tá, mas se eu não pudesse usar reticências, eu poderia usar um equivalente. É. Hã? Aí o war ele para. Mas tem uma forma de parar de contar no meio de uma função. Ele... O que você acha? Dá para fazer. Dá para fazer. Não da mesma forma. Hã? Não da mesma forma. Não é do mesmo jeito, mas dá para fazer. Por que estamos usando macro? É porque teve gente que não estava na aula passada, eu acho que é bom relembrar isso. Por que nós estamos usando macro? Alguém imagina? Porque ele vai substituir isso, olha só, isso é muito importante, na hora que está compilando e não na hora que está executando. Então o compilador vai chamar esse cara. Agora, muito importante vocês entenderem o seguinte, quem estava na aula passada viu que o compilador, da forma antiga, fazia um find and replace praticamente. Ele pegava um esqueletozinho ali, esqueleto mesmo, né? Ia pegando os negócios, ia substituindo e botava no código e mandava rodar. Encontrava uma vírgula, substituía pelo valor. Isso. Não fazia isso. Era um find. Aqui, não é isso que ele vai fazer. E é por isso que isso é mais funcional. Certo? O que ele vai fazer? Ele vai chamar uma função. E aí, imagina que eu estou no código lá. Está rolando o código. Aí ele achou, na compilação, gente, na compilação. Ele achou um maior. Ele achou um maior, mas não tem nenhum parâmetro acompanhando ela. Não tem nada. Aí o compilador, e esse que é importante, ele vai executar isso e vai dizer, quem é que atende aqui? O primeiro, no código fonte entre aspas, mas no código compilado, ele vai trocar esse cara por um false. Trocou. Certo? Foi lá e trocou. Ou true, desculpa. Ele vai trocar esse cara por um true. É só para ver se o pessoal estava prestando atenção. Ele vai trocar esse cara por um true. No código, antes de executar. Ele não executou o código. Isso virou um true. Certo? Aí ele continua compilando. Agora, isso é muito importante, porque isso é uma mudança de paradigma. Vocês não viram isso em linguagem nenhuma. E eu não conheço linguagem nenhuma que faz isso. Ele fica chamando uma função em Lisp, o compilador chama uma função em Lisp na hora que ele está compilando. Certo? Aí, ele vai lá, outro pedaço de código, aí tem assim, my, or, blá, blá, blá. Bota um X. Certo? Não importa, o X pode estar definido aqui em algum lugar do código. Tudo bem? Aí ele vai dizer, maior X, casa com quem? Casa com maior ESP, que eu só tenho um parâmetro acompanhando. O que eu faço? Eu vou substituir por ESP. O que ele vai fazer? Ele vai tirar esse cara aqui e isso vai virar X. E segue viagem. Na hora que ele está compilando. Tá? Todo mundo entendeu isso? E se for esse aqui, ele vai substituir por toda essa coisa aqui. Ele vai pegar o blocão, vai lá e tumba, vai colocar lá dentro. Inclusive, ele vai fazer a recursão em tempo de compilação. E aí vocês têm que pensar no perigo disso. Falei já. Se você faz uma lista infinita, seu código nunca vai compilar. Infinito. Então é por isso que eu acho que chamar de macro higiênico não é uma boa ideia. Porque na verdade você também pode fazer umas maluquices na outra. Porque na outra você pode rodar um código, mas é imperativo, como você falou. Você vai fazer antes de rodar a macro, não sei o quê. Você entendeu? Sim. Não, tem um outro ponto, assim, que eu não sei se as pessoas separaram, mas no sistema de macro anterior, você fica de usar quote, unquote. Aqui você escreve o código e aí o compilador decide como que ele vai fazer para retornar. Se ele vai retornar o let, ou então se ele vai rodar o let antes de retornar. Agora, entendendo que aqui você só declara o que você quer que acontece.
Esse código é mais declarativo ou imperativo? E a forma anterior é mais imperativo ou declarativo? Esse é o ponto de ser declarativo. Você não se importa com o que está acontecendo, o que você vai fazer. Você quer sair do ponto X para o ponto Y. Você não se importa com o caminho. Pô, eu vou ter que dar a volta em Campinas inteiro. Dá que ponto. Eu não me importo como que eu vou sair desse padrão para esse. Eu saio. O compilador resolve isso para mim. Para fazer a mesma coisa de forma imperativa, eu teria que mostrar passo a passo. Se for null a lista, retorna false. Se a lista tiver um elemento, retorna ele. Se a lista tiver mais de um elemento, opa, então cria um temporário que é o valor do primeiro e aí faz a recursão. Não sei se vocês estão conseguindo perceber o quão mais poderoso é fazer as coisas de forma declarativa. E o quão mais bonito é também. Imagina que numa linguagem você pode só falar x é a raiz de y e ele deduz automaticamente que x é y, que y é x ao quadrado. É isso que a gente está construindo aqui. É o que eu falo aqui. Eu falo dos 3 pontos também, da reticência. E aí... Ah, outra coisa, não existe captura de variável. Lá eu chamo o temp, né? Aqui eu crio o temp como falso, faço temp. Ele não retém o maior. Eita. E ele só retorna falso, que é o temp. Se eu for lá no final e botar um 2, ele vai retornar o 2. Se fosse no modelo anterior, o temp ia ser capturado. No momento em que ele fizesse let temp exp, ele ia travar tudo e não entender. Para quem estava na aula anterior, sabe que existe um truquezinho para resolver isso, que também é uma forma declarativa. Que também é uma forma imperativa, desculpa. Beleza. Atividade para vocês fazerem. E eu já praticamente falei como é que faz. Implementa esse mesmo maior usando o esquema antigo de macros. Vou passar 5 minutinhos para vocês. E a regra é a seguinte, quem não estava na aula passada... Ah, é verdade. E que nada aconteceu até agora e essa é a solução. Para quem estava na última aula, sabe que esse gensim serve justamente para evitar a captura inadequada de variáveis, que seria... Esse G é o temp, tá? Eu só chamei de G porque é mais curto, eu estava com preguiça de escrever a palavra temp. E isso evita de eu usar qualquer outra coisa no código e ele ser capturado. Por exemplo, aqui eu poderia usar... Bem, se eu tivesse definido o G, né? G2. Vim aqui usar G e ele vai retornar o valor 2 e não vai capturar o G, que seria capturado se eu viesse aqui e utilizasse só G. Pior que aqui eu estou achando que não vai capturar. Ah, capturou sim, olha lá. Ele transformou G no K na hora de retornar e ao invés de retornar 2, retornou só o último. Ou seja, ele capturou o símbolo G. Mas fiquem tranquilos que vocês não vão ter que se preocupar mais com isso, porque a gente está apresentando um sistema de macro superior aqui. Vocês estão vendo? O que ele está chamando de capturar, em poucas palavras? Teoricamente, né, conceitualmente, você deveria usar uma macro sem perceber que é uma macro. Devia ser transparente, concorda? O cara que está programando, ele não pode imaginar que porque o cara fez uma coisa errada ou ele teve uma ideia maluca, isso que você está chamando vai se comportar diferente do que se comportaria em Lisp. Né? Então, a macro ela não poderia alterar o valor de G aqui. Certo? Ela não poderia fazer isso. Né? E por que ela não poderia? Porque se fosse um define tradicional, maior nem ia ver o G. Maior ia receber, o G ia ser resolvido e ele ia receber o que tivesse em G. Então ele nem ia receber. Então ele não teria como saber quem é G para alterar G. Isso num define tradicional. A macro, ela deveria se comportar que eu digo assim, ela deveria, para quem está usando, se o cara, você imagina se o cara que está usando vai ter que saber se aquilo ali é macro ou não é macro. Ele não tem que saber.
tem que se comportar de uma forma como se fosse um código normal, porque o que a gente está querendo só é otimizar algumas coisas, mas não bagunçar a vida de quem está usando. Aí o que o Olisson está mostrando, essa história de capturar ou não capturar, é que se o cara não toma cuidado, como ele faz um find e replace, tá? Ele vai mexer, certo, em coisas que ele não poderia mexer, tá certo? Porque no fundo, naquele slide eu vou retomar. O que vai acontecer na prática é que esse cara vai ser substituído aqui, tá? Ele vai meter aquele código aqui, é basicamente isso que ele vai fazer. Aí se você não souber fazer da forma correta, ele não vai se comportar como uma função. No geral, por que mantém a referência especial? Porque se eu vier aqui e dar uma função maluca, cujo valor é... E dá uma função maluca, que o resultado é 2, ele vai manter o resultado 2. E se eu volto para o G, cujo resultado era 2, ele me dá o resultado 2. Não gravou o que você falou, né? Mas, eu acho que gravou sim. Uma rápida curiosidade, bem rápida mesmo, vou passar aqui em segundos, vocês não precisam saber. Mas, tal como existe o let e o let-rec para definir funções e variáveis dentro do escopo, existe let-rec sintaxe e let-sintaxe. Você consegue definir uma sintaxe dentro do corpo de uma função e usar essa sintaxe, esse macro, só no corpo dessa função e depois ela some. O exemplo está aqui. Mas olha só que legal. Eu usei o myOnLess nesse contexto, e ele está definido, e se eu vier aqui usar, não existe myOnLess. Porque ele usou o let, ele está definido só na... o tempo de vida dele acaba quando aquele let acaba, exatamente. não me peça para explicar, porque precisa disso. Bora para aquele? Não, é que não tem... tá, é que não tem que mostrar o... Beleza. Eu vou fazer isso, eu vou aproveitar e vou puxar só para quem não estava na aula passada, eu vou puxar o contexto para vocês entenderem, porque a gente vai precisar disso para o trabalho. Tá? Na aula passada, em paralelo com a explicação que o Olisson deu, a gente puxou... Não é aqui, é aqui. Agora vocês conhecem todas as minhas pastas, isso está no mundo aberto. Acessar, passa a resolução lá. Então, na aula passada, a gente mostrou, eu só quero repassar aqui, porque quem não estava, só para entender. Bom, primeiro eu estava mostrando um pouco de como essa questão das macros ela é importante para aquela história da abstração. Porque para o Lisp é um mecanismo fundamental de abstração, tá certo? Do mesmo jeito que a gente falou em classes, não sei o quê, o Lisp usa as macros como um mecanismo de abstração, tá? Eu vou pular essa parte, só que eu quero mostrar um slide em que, bom, só mostrando o contexto, que a gente vai precisar disso até para falar depois sobre o trabalho. A gente começou a pensar, e se eu quisesse criar uma linguagem, uma DSL, dentro do Lisp, para fazer coisas SQL-like, tá? Parecido com SQL, tudo bem? Porque SQL é a linguagem mais maravilhosa que existe, certo? Então eu criei aqui uma tabela. Depois vocês vão assistir o vídeo, se vocês quiserem, para entender. Uma tabela de dinossauros, tá? Foi aleatório, né? Não tem nada a ver com eu gostar de dinossauros. E aí eu primeiro mostrei como essa estrutura seria em Lisp. Isso aqui é o conteúdo da tabela, que é uma lista de listas. E esse aqui é o esquema, que aí eu mostrei lá que você vai fazendo esses pares, associação. O pontinho é porque a lista termina no 0, termina no 1, termina no 2 ali, certo? E a gente começou a pensar, o que seria uma projeção? Aí eu mostrei, projeção, lembra o que é a projeção? Eu corto um conjunto de colunas, certo? Mas para fazer muito simples, a gente imaginou só uma tupla, que é essa aqui, e só o nome da coluna que eu quero dessa tupla, para fazer uma projeção muito simples. Então eu mostrei a tupla período e cortou ali. Aí a gente foi na aula vendo o que eu não consigo fazer. Uma das coisas que eu mostrei,
que a gente viu é que eu não consigo, por exemplo, quando eu chamo o define, eu tenho que botar o quote, lembra? Por quê? Porque eu não quero que o Lisp ou o Scheme resolva o period na hora que eu chamo. Então eu boto o quote para dizer, manda sem resolver. E isso vai ser visto lá na função, certo? E aí eu fiz um exercício sobre tirar o quote, depois vocês veem, e aí a gente viu que não dá para fazer isso, tá? Porque o define ele é resolvido em tempo de execução. Em tempo de execução não dá para fazer isso. Beleza. Vai dar um erro, aí a gente transformou em macro. Aí eu quero mostrar só isso para revisar o seguinte. Se você olhar a definição de macro, depois vocês vão assistir lá, vocês vão perceber que ela é muito parecida com a definição anterior. A diferença é que aqui é usado um quasi-quote, que inclusive o Alisson já tinha introduzido o quasi-quote há 2 aulas atrás, então vocês têm que saber o que é o quasi-quote, e o vírgula. Então isso aqui é para dizer assim, esse é um quote pero no mucho, tá? Porque de vez em quando vai aparecer um vírgula, column name, e quando aparecer isso eu vou fazer um disquote, eu vou tirar o quote, então aqui eu vou substituir pelo column name, e aqui eu vou substituir pelo que tiver em row. Então, aqui eu vou substituir por period, com esse quote dele, e aqui eu vou substituir por row, que é essa row com o quote dela. Então, basicamente, a macro antiga é um find replace. Tá? Legal? Aí eu mostro que ele vai com quase quote, parará, parará, parará. Isso aqui eu vou pular, e aqui tem a questão de que, com a macro, a gente consegue fazer uma coisa que a gente não consegue fazer com o define normal, que é tirar o quote. Mas o que eu queria explicar para vocês, que é isso que eu queria mostrar, por que a nova versão é melhor do que a antiga. Como é que a versão antiga funcionava? Na hora que você define a macro, você usa um quasi quote e você define um esqueleto. Quer dizer, ó, esse aqui é o esqueleto que eu quero fazer, e vai botando umas vírgulas, que é o onCoach, nos lugares onde você vai encaixar as caras que vão chegando. Então os caras chegam e você pega e encaixa. Isso na hora da compilação, isso é muito importante você entender. Não é na hora que você vai executar, o compilador está fazendo isso. Então ele vai pegando os carinhas e vai substituindo, tá certo? E aí, roda. Qual é o problema disso? É que o cara que está fazendo o find replace, ele não tem a menor ideia do que você está fazendo. Ele faz o que você mandar. Se você botar uma coisa completamente sem sentido ali e mandar substituir, você mandou, eu vou substituir. Quando é que vai dar problema? Na hora que ele tentar rodar isso, porque não vai fazer sentido. Na verdade, talvez nem o compilador consiga compilar depois que ele substituir, certo? Ele vai substituir na hora que ele tentar compilar, não, mas isso aqui está errado até sintaticamente, não pode. Então é por isso que ele, é como o Alisson falou, ele não faz ele não é sintático. Porque ele pode fazer uma substituição que esteja sintaticamente errada, e ele vai fazer. E só depois ele vai dizer, epa, sintaxe error aqui. Tá? Que é o que o outro não vai fazer, certo? Tudo bem? Tá, então é isso que vocês têm que entender. E isso é importante por quê? Porque a gente está mexendo no cara em tempo de compilação. Isso permite que você realmente vá remontando a linguagem. Você vai pegando a linguagem e vai dizer, quer saber? Vou fazer isso aqui, o compilador agora vai fazer assim. E aí, a gente mexeu num negócio que você não consegue mexer em tempo de execução. A gente tirou o quote. Tá certo? Tirou. Agora não tem mais quote. Na verdade, esse aqui estava errado, né? Esse aqui tem que tirar o quote também. A gente tira o quote daqui e manda, na hora que ele substituir, botar o quote. Isso, você está mudando a linguagem. Na verdade, dá para fazer isso com o novo também. Nesse tá certo. Agora, naquele estava certo. Ah, naquele estava certo. Agora que... Aqui, ó. A gente tirou o quote, tá? E a gente manda ele colocar o quote aqui. Como ele vai fazer uma substituição, vai funcionar. Não tem problema nenhum. Que não dava para fazer com o antigo, tá? Tudo bem? Bom, agora o exercício de vocês vão fazer aí é o seguinte. Vocês vão abrir o notebook Macros 1 Abstraction, tá? Vão lá para o final. Isso foi dado há 2 aulas atrás.
É verdade, é verdade. Na verdade, isso aqui praticamente foi só uma revisão da sua aula anterior. Então, mesmo quem não veio por causa da chuva devia saber, né? Então, o que a gente quer é o seguinte: aqui está o código. Da versão. Aqui está o código da versão anterior, certo? Esse que eu acabei de falar, ele está aqui, ó. Está aqui o define, está aqui o project. Ah, tem uma coisa importante. Para rodar, vocês têm que ir lá em cima, rodar esse esquema aqui, ó. Esse prehistoric esquema, senão ele vai dar erro, que ele precisa. Você tem que dar um play no prehistoric esquema, depois você vem e roda essa macro aqui, tá certo? Qual é a tarefa? A tarefa é, vocês estão vendo aqui a chamada? A chamada está igualzinha. Você tem que fazer com macro higiênica. Tudo bem? Macro higiênica. Opa. Beleza. Esqueci de voltar aqui. Muito processo para fazer. A solução... Espera aí que eu dou spoiler da próxima, né? Mas a solução é essa. Eu vi... Voltei. Teve o... Qual é o seu nome, professor? Henrique. O Henrique estava fazendo e ele colocou pattern match só o row e a coluna, né? E aí é importante lembrar que o pattern match é a sintaxe inteira. Então se você não colocar o que está sendo chamado, ele não vai saber o que está sendo chamado. Então ele não vai dar match nada. E aí você lembra que na solução original tinha um quasi coach lá em cima, e aí desse quasi coach tinha um coach, aí tinha uma vírgula depois do coach. Aqui você só bota o coach lá para falar que você quer colocar o coach e ele dá o jeito dele de descobrir. Muito mais legal, não é? Por que o coach é necessário, tá? O coach é necessário porque toda a ideia é fazer... Porque lembre-se que é como se ele fosse, em tempo de compilação, pegar o que está aqui e colocar lá. Ele vai continuar fazendo isso. Você imagina que em tempo de compilação, se isso não tivesse o coach no resultado final, ele ia tentar executar isso aqui, isso não é uma função, ele ia tentar resolver o período, não está definido, lá. Você tem que colocar o coach lá. Bacana? Pode continuar? Então agora chegou aquele momento que eu falei que a ordem estava toda errada, então eu quero que vocês vão para o final dos slides. Quem estiver acompanhando. Se clicar do lado, vai ter uma... Já passei? Literal. Para esse título chamar literal. Se clicar do lado, vai ter uma tabela de títulos, vocês podem clicar que vai direto lá. Então, eu vou voltar, né? Vocês não precisam? Tá. Literal está. No binder, tá. Esse arquivo? Não, é o macros 3. Você acessou... Peraí. Syntax rules. Aqui em cima eu falei esse literal e eu passei direto e ninguém reclamou comigo. Ninguém falou para eu definir o que era isso. Fiquei chateado, cara. Ninguém tá prestando atenção. Velho. Vou preparar um lab bem difícil também para... Foi aqui, pronto. Então, o que é o literal? Qual é o significado de literal? Literal vem de ler, ou seja, tem um sentido que se lê. Se você lê X, qual é o sentido do X? X literal. X. X não literal, aí pode ser 2, 3, 4. Né? Então, por exemplo, se eu venho aqui, todo mundo percebeu que esse syntax case, depois eu volto nele, ignora. Só o syntax rules. Toda a definição de syntax rules que eu fiz até agora tem uma lista vazia depois. Verdade é que essa lista é uma lista de literals. Você pode definir. Por exemplo, eu defini a seta e o else. E eu falei esse pattern match aí. Se você encontra o teste não é literal. Então o teste vai ser o que ele receber. O teste seguido de uma seta. A seta é literal, então tem que ser a seta. Se não for a seta, se você mandar um X, ele não vai saber o que você está falando. Seguido de um fun. O fun, função, não é literal. Então ele vai pegar no contexto. Você vai fazer
essa operação maluca que é calcular o valor do teste. Se a expressão for verdadeira, então você devolve a função aplicada à expressão, ao teste, no caso. Que é mais ou menos o que o AIF faz, só que diretamente aqui. Eu falo diretamente com uma seta ao invés de criar o it, né? Se não tiver uma seta, aí você roda igual um conde normal. Não, nesse caso, o último, né? Se não tiver uma seta, você roda igual um conde normal, se o teste for verdadeiro. E se tiver o else, você faz a mesma coisa que o conde normal faz, que é só aceita que é verdadeiro e roda tudo. Então, qual que é a diferença desse com else para o último? Qual que é a diferença? Eu vou dar uns enter aqui para ficar mais fácil de enxergar. Qual que é a diferença desse para esse? É verdadeiro. Exatamente. O de baixo ainda faz o teste. O de cima recebeu um else, então ele assume que é verdadeiro, porque o else é verdadeiro. E a diferença do de cima para o último? De cima é mais difícil de entender, né? Mas é como se eu estivesse fazendo um input redirection, sabe? Eu recebo x e aí eu passo o x como uma variável da função. Então, nesse caso, eu vou testar 10. 10 vai dar verdadeiro, né? Porque tudo que não é falso é verdadeiro. Então, eu vou jogar 10 como dessa função, que vai fazer 10 ao cubo. Vai dar 1000. Vou rodar e vocês vão ver. É importante frisar um negócio muito bonito. A primeira e a segunda expressão, ambos recebem 3 argumentos. Né? 3, a mesma quantidade. E o que faz ele decidir qual ele vai usar é porque a primeira tem o else e a segunda não tem. E a ordem importa, tá? Se você escreve o else como último, ele pode bater no primeiro, faz sentido, né? Se eu rodar, vocês acreditam que vai retornar 10 ao cubo aqui, mano? Tem alguém que duvida? E se eu faço só o else? Ele retorna 8. E se eu venho aqui? Não vai deixar. Porque ele vai falar que o else já é... não, deixou, beleza. Você pode ver que ele não captura o else. O else é um literal, ele não se importa com o valor do else. Então ele só faz o que está sendo mandado. Eu jurava que ele não ia deixar. Porque ele fala que o else já tem... É porque a verdade mesmo, depois eu revelar essa verdade, vou revelar de uma vez, é que ninguém faz assim. As pessoas definem... exatamente, ele só vai pro begin. Mas é que existe um problema. Se você vai importar a biblioteca que tem o conde, por exemplo, mas você tem o else no seu código, você vai perder esse else. Ou esse else vai ser redefinido. E aí o que o pessoal faz é definir o else e a seta como um macro que nunca qual que é a palavra? Dá match. É um macro que nunca dá match. E aí, na hora de exportar, ele exporta esse macro, e aí na hora que você vai importar, você pode renomear, se você quiser, e evitar conflito do seu código. Isso daqui é bom o suficiente, tá? Mas para fazer uma biblioteca, você tem que fazer esses joguinhos assim. Eu acho que eu falo disso em algum momento. Quer voltar para o Project lá? Voltar para o Project? Boa. Ignora esse exercício do end, vocês podem fazer em casa. Vamos lá. Gente, agora a gente vai comutar de novo para o Project para fazer o exercício. Agora vai ficar mais SQL ainda. Então, o que tem a ver agora? É para vocês entenderem por que o literal ele pode ser uma ferramenta poderosa para redefinição da linguagem. Tá certo? Porque note, muitas vezes, quando você quer construir uma linguagem nova, tá? Você quer botar sentenças. Por exemplo, imagina o SQL. O SQL tem o select. O select ele é um literal. Ele vai dizer que você está chamando o select naquele momento. Né? E aí você tem o from. O from é um literal, certo? Porque naquela hora você vai dizer quem é que são as tabelas que vai. Então você usa nas linguagens tradicionais, né? Chamei tradicional, hein?
nas outras linguagens, você usa palavras para ancorar coisas que vão acontecer. Se você está criando uma DSL, pode ser que você queira fazer isso. Você pode querer criar palavras que ancoram coisas que vão acontecer, ou símbolos, como ele usou ali a setinha, tá certo? E o literal é muito bom para isso. Porque você está falando para o cara da macro, cara, não tenta resolver esse símbolo, eu só vou usar ele para te dizer como você vai achar o que você tem que fazer, certo? Bom, então agora a gente vai usar aqui. A gente está tentando fazer um sistema SQL-like, tudo bem? Então agora eu vou tornar um pouco mais SQL-like, certo? Então agora, em vez de chamar de Project 1, ele vai se chamar de Select 1. Ele continua sendo só para 1. Esse 1 é porque ele só está pegando uma tupla, ele ainda não está funcionando como seria um SQL. Select 1. Aí aqui eu quero dizer lembra aquele period que está no final agora? Ele está mais parecido com o select. Vocês lembram de select? Você diz quem são as colunas aqui, não é isso? A coluna from, lembra do from? E aí vem from a tabela. Nesse caso eu já vou dar a tupla pronta. Tá vendo? Então, vocês estão vendo que mexendo com esse negócio do Lisp, eu já começo a conseguir quase que reconstruir a linguagem toda. Porque isso no Lisp original já começa a não fazer tanto sentido. Né? Porque o que é isso? Como é que é, né? Mas eu começo a remoldar tudo, mexer em tudo. Bom, qual é o desafio? É vocês implementarem a macro agora usando o que o Olisson falou de literal, certo? Aqui em cima. Vai lá. Pronto. Essa é a solução. Eu não tinha falado nada antes. Não, só para ficar na gravação. Aí tira um coach aqui que estava errado. Boa. Aqui tinha um coach, foi removido. E a única diferença é que o coluna M passa para ser a primeira, o row passa para ser o segundo do pattern match. E você coloca o from entre os dois. E aí fica... E diz que é literal. Senão... Isso mostra a beleza dessa nova modalidade, né? Como é fácil você simplesmente adaptar ela. Você não precisa ficar pensando em nada daquelas template maluco de substituição nem nada. Você só põe aí e ele vai. Você não tem ideia de como é fazer isso no sistema tradicional. É porque por um caso só, vai. Agora, para aquele caso do Conde, onde o else pode misturar com a seta pode misturar com ela. Tem um macro, tem uma DSL famosa do Common Lisp que é o for, o loop for. E ele tem mais de 20 literais, assim. O código é... O SBCL, com o compilador mais famoso do Common Lisp, eu acho que a maior parte do código deles é o loop for, dos macros que eles implementam. Esse exercício vocês podem deixar para fazer para casa, porque vocês já pegaram o conceito de literal, mas ele é bacana, ele causa alguns pensamentos. Eu vou apresentar um negocinho para vocês que pouco importa, mas é esse hashtag vírgula que eu descobri tipo antes de ontem, que ele vai dar um comentário só no próximo símbolo. Só isso. Se você escreve hashtag ponto e vírgula, você faz hashtag ponto e vírgula, hashtag ponto e vírgula A, B, C, e aí você vem aqui e volta, isso significa outra coisa. Aqui, por algum motivo, ele está dando como está comentado, mas não está. Não sei porque aqui ele está falando que está. Não, né? Se vocês quiserem, às vezes, comentar um símbolo só. Isso daqui... bem, para falar um negócio sobre literal, na verdade, é importante. Se você, no seu pattern matching, você define um nome que não é um símbolo, ou um vetor, ou uma lista, ele vai tratar como literal. Basicamente, você bota uma string. É que aqui eu fiz um macro que vai receber uma string e vai devolver um macro. Vocês perceberam isso? É um macro que devolve um macro. Esse daqui é o pattern match, isso daqui é o que ele devolve. Basicamente, eu falo is literal full, e ele vai me devolver... Não, essa é a chamada, né? O matcher macro. Vai me devolver um macro is literal full, que vai bater na string full. Então eu vou rodar aqui. Né? Eu tinha que ter separado em ordem diferentes. Vou apagar rapidinho. Esse daqui vai dar verdadeiro.
Esse daqui tem que dar falso, porque é a bar. E esse daqui? Verdadeiro ou falso? Por quê? Porque o flu só vai virar um flu na hora de rodar. Exatamente. Como ele está decidindo em tempo de compilação, falso. Ah, eu tinha separado. De alta ordem. Macro de alta ordem. Não, então. Existe um princípio em Scheme que o máximo de coisas possíveis são de primeira ordem, incluindo o macro. Por isso que você pode fazer o let sintaxe lá. Porque você pode criar macro dentro de macro para usar em caso específico, e criar macro dentro de função, e função que retorna macro, e macro que retorna função. E aí... Isso é só porque eu só estou falando de macro de função. Depois vocês descobrirem continuations, delimited continuation, e aí vai a história. Aí eu vou agora voltar para cima, lá pro... Esse. esse é o curso, que eu já passei. Aí não importa, não importa. Boa, quando o syntax rules deixa de ser o suficiente. Tá muito legal poder fazer tudo de forma declarativa. É claro que isso vai dar um problema, né? Infelizmente, não dá para o compilador ser mágico e descobrir tudo em tempo de compilação. Infelizmente, né? Se fosse uma máquina não de... O Marcos tem que saber, ele tá em determinística. Você tem que saber, cara. Pô, você tá em compilador. Se fosse uma máquina não determinística, aí daria para fazer, mas como as nossas máquinas são determinísticas, infelizmente. Então, existe o syntax luz, que é aquele bonitinho, você só declara e tal. E aí tem o syntax case, que ele não é feio igual o original, mas ele não é tão bonito quanto o luz. E é o que eu vou mostrar aqui. Mas aí primeiro, lembra que eu falei do sintaxe? O que significa o sintaxe? Não importa. Aqui é só uma implementação usando MyRules, não entendo. Ah, beleza. Tá. Diferença entre usar o syntax rules e o syntax case. Primeira diferença, o syntax case tem um lambda x, porque o syntax rules ele define a forma com que a sintaxe vai ser manipulada. E o syntax case, ele é como se fosse um switch case só. Ele não vai te definir a forma que vai ser manipulado se você não englobar isso dentro de uma função. O que essa função recebe? A sintaxe em si. Então ele vai receber a sintaxe, aí vai falar, para a sintaxe x, faz esse pattern matching. Se esse pattern matching for cumprido, define isso daqui. Segunda diferença, a volta do coach. Mas não é qualquer coach, é o coach sintático. É o hashtag coach. Se você usar coach ali, dá tudo errado. Porque aqui a gente está lidando com sintaxe, não com listas mais. Só para dizer que não é o coach. E aí, para mostrar que é diferente, eu venho aqui, eu calculo o valor e eu recebo o sintaxe X. A verdade é porque esse kernel é mal feito e o Jupyter não ajuda. Aqui era para devolver 1 bilhão de metadados de nome do arquivo onde ele foi definido, nome do arquivo onde ele está compilado, linha que ele foi definido, coluna que ele foi definido e tudo mais. Aqui ele só retorna a sintaxe X, né? E é equivalente ao sintaxe X. Ou seja, hashtag coach tá para sintaxe, tal como coach tá para coach. Né? E aí, lembra que eu falei? O que significa a sintaxe? Não importa. E vai continuar não importando, graças a Deus. Ainda vai ser um pouco declarativo, não vai ser 100%. Deixa esse exercício para depois. Mas para quem viu o maior daqui, é substituir esse syntax rules por um syntax case, botar um lambda em cima e adicionar um x. Adiciona um x aqui, engloba tudo no lambda e vai dar certo. Né, e bota o coach sintático. Isso daqui não importa tanto. E aí é claro que, né? A gente vai ter o quase sintaxe,
que é equivalente ao quasi-quote, o onSyntax, que é equivalente ao onCoach, e o onSyntax splicing, que é equivalente ao onCoach splicing. Você só vai botar um hashtag antes de tudo. É a mesma coisa. Agora começa a ficar legal. Se eu fizesse com coach aqui, ele vai me retornar 1, 2, né? O que vocês acham que ele vai retornar se eu botar o hashtag antes? Eu nem vou perder tempo para vocês tentarem adivinhar que é... Ele vai retornar uma representação intermediária que só o compilador vai entender. É o sintaxe mais, o sintaxe 1, o sintaxe 2. Mas agora começa a ficar legal. Vim aqui. Dei um sintaxe no mais. O que vai retornar? Ele desintaxiza. Só o mais. Para relembrar, né? Se eu fizer isso daqui não vai dar certo. Se você escreve só mais, ele retorna procedure mais. Nananana. E aí o que ele vai retornar é procedure mais, optional, sintaxe 1, sintaxe 2, porque eu não dei. Então ele vai continuar sendo sintaxe. Então é a mesma forma de funcionar. Tem essas questões que eu coloquei, mas eu acho que não vale a pena ficar tentando adivinhar. Então só vou mudar aqui para uma célula de scheme. Se ele quiser clicar. Mano, meu maior inimigo é uma interface gráfica. Boa. Agora tá certo? Sintaxe mais, porque só o mais não foi ansintaxizado. 1, 2. O splice fica legal aqui, eu misturo. Vou voltar no de cima porque eu tô com preguiça de criar uma célula nova embaixo. Deixa eu tirar daqui. Eu botei um quote, o quote normal, com o splicing, com o sintaxe splice, com... E vai retornar só mais 1, 2, olha só. Né? Faz sentido? Isso daqui é uma lista, mais 1, 2. Eu dei um quote splice nele, então ele vai retornar... Isso daqui... Aí tem mais coisa aqui. Esse daqui fica bonitinho, na verdade. Mas não vamos perder muito tempo com isso daqui, não. E aí, por exemplo, um do uso eu estou fazendo um macro que vai me dar o horário, basicamente, que algo está sendo compilado. Ele não vai dar match nada, e ele vai retornar normal. Begin, vai mostrar a string compile time, aí aqui ele dá um onSyntax, new line, definir, e vai retornar algum número aleatório, porque eu acho que isso daqui está em microsegundos, por algum motivo. Eu vou explicar para eles que isso está sendo desintaxizado na hora que o compilador está agindo. Isso é compile time, né? Sim. Mas eu acho que todo mundo já entendeu isso. Eu espero. Né? Aí esse daqui é para revelar o grande truque aí por debaixo das mangas, que é o syntax rules implementado usando o syntax cage. E aí eu vou aproveitar para revelar uma coisa. Lembra daquilo que eu falei que tem que ter o pattern matching do começo? Não tem não, na verdade. Você pode colocar o símbolo que você quiser que ele vai dar match mesmo. É só para documentação. Então, a verdade é que 90% dos códigos você vai encontrar com isso daqui. É tão não importante que aqui aparece keyword e aqui aparece dummy. O compilador não vai se importar com isso. Você usou naquele seu exemplo lá, ninguém o else lá. O else estava. É verdade. Tá. Só mostrando aqui. Outra coisa que eu menti também. Eu menti muito nessa aula. Eu falei que os 3 pontos ele vai manter o padrão anterior, né?
Mas a verdade é que ele mantém o padrão anterior -1. Então ele vai só considerar, se eu escrevo só exp, eu vou mostrar embaixo. Mas ele vai considerar isso daqui como uma lista vazia e lista vazia da match. Então se você quiser que de fato tenha pelo menos um termo, na verdade você tem que escrever 2 termos. Isso são tristezas da vida, mas... Esse daqui faz sentido por causa do significado dos 3 pontos. Exatamente. E além disso, ele perderia o sentido de rodar embaixo. Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse erro aqui. Ele está dando erro no myOnLess. Se eu rodar o if só com begin, ele vai dar um erro no if. No meu syntax rules original, eu não precisei de fazer o exp estrela, porque o if já ia cuidar disso para mim. Isso não é uma boa prática, porque você está dependendo de outra pessoa para cuidar do seu macro para você, né? Isso vai continuar funcionando e não teria problema nenhum você implementar assim, porque o erro apontado é no macro, mas a mensagem é bem menos expressiva, né? Isso daqui fala de algum begin, mas se eu só estou rodando esse macro, eu não sei. Se eu só estou rodando esse myOnLess, eu não sei que begin que ele está falando. Esse daqui é bem mais expressivo, porque fala direto que é o myOnLess. Aí voltou para o literal. Ué. E aí volta para o syntax case. É isso, mesma ordem. Eu me perdi agora que eu voltei. Outra coisa que o syntax case deixa fazer, que o syntax rules não deixa. Guarde o nome disso. Não sei porquê. Mas você pode, depois do pattern matching, se você adicionar uma coisa, aqui poderia ser inteiro, símbolo. Qual é a diferença de identify em um símbolo? Até hoje eu tento entender, não sei. Me juram que tem um símbolo. Que tem uma diferença. O que eu entendi é que números e valores são símbolos, mas não são identifiers. Identifiers são só strings que são símbolos. Então, X é um identifier e um símbolo, mas o 2 é só um símbolo e não um identifier. Quiseram usar essa palavra. Para mim, podia ter só botado o símbolo lá e tudo bem. Isso daqui é um daqueles macros que eu falei nunca faça, porque é um macro que causa side effect. Mas às vezes é necessário, né? E aqui, ele vai primeiro identificar se o full é um identifier. Então, aqui vai dar... Ué, aqui está só add 1. Ué. Bacana. Aqui tá errado. É que aqui não é add 1, né? Aqui é só mais 1. Esse é o problema. 1 mais. Galera, não sei programar nessa linguagem aqui, infelizmente. Tudo. Pronto, aqui deu certo. Se eu vim aqui cuspir full, é para ele retornar 1. 2, né? Porque eu já adicionei uma vez. Se eu cuspir de novo, ele vai retornar 3. E se eu fizer de novo, 4. Olha que legal, pode ficar fazendo para sempre. Você está novamente fazendo com esse novo sistema, você não deveria fazer nem nesse, nem no outro, Mas às vezes você quer criar um contador em tempo de compilação e você precisa de fazer esse tipo de coisa. E aqui, se vocês verem, é o erro que ele me retornou. Ele fala direto que é o macro add, não é o identifier. Se eu tiro esse identifier, vou só usar aquele truque novo que eu aprendi. E rodo. É o quê? Obrigado. De novo. Ele me dá um erro, de novo, bad 7, da onde vem esse 7, não sou identificador, mais um não sou identificador. Então, esses identifiers são importantes quando você tem que... ele parou de querer subir e descer aqui. Tá? Boa, voltou. Quando você tem que fazer afirmações em tempo de compilação, como verificar se é um identifier. E aí, como eu falei, acabou a aula de teoria aqui, então vocês vão ter que procurar os outros guards por vocês na documentação. E aí tem vários. Tem um que verifica se é uma variável livre, tem um que verifica se é um identificador livre, tem um que verifica se é um símbolo livre. E aí,
Aí, galera, é com vocês, né? É bem justo. Para terminar a aula, eu mostrei a if lá no começo. E eu quero perguntar para vocês. Essa implementação é bem parecida com a outra, né? Eu faço o it sendo teste e eu devolvo o it aqui. Isso funcionaria? Se entenderam a aula mesmo, tinha que sair de um, mano. Acho que não entenderam não, hein? Tô sentindo que... Vocês entenderam ou não? Ganha uma barra da Milka quem acertar, hein? Primeiro vocês entenderam a pergunta. A pergunta é aquela história de que o it ele vai ser usado como Pausa aí, rapidinho. a if definisse no escopo, do mesmo jeito que o let. E aí você conseguiria usar fora dela o símbolo que foi definido dentro. Opa! Ué, gente. Você lembra disso? Nossa, o que... Pô, ele tá me enganando aqui. Você chama o if Aqui. sem mencionar it. Tá? Você não menciona o it. Aí depois do if, dentro do escopo dela, você, na chamada, você usa if. Tem a chamada dela aqui embaixo? Tem, é isso que eu vim buscar. Bem, mudar aqui pra... Tá, é que... pode... Pronto. Pode descongelar agora. Senão ia dar alguns outros spoilers aí. Pronto. Ó, lembra aí como é que é, ó. Eu não defino it em momento nenhum. Lembra do named lambda, que a gente fez o named lambda para poder dar o nome? Deixa esse cara numa cela diferente. Só para não conseguir fazer Esse? só Tá. pra saber que o if não foi definido. Não, it não foi definido. Então, essa é a chamada, tá vendo? Essa é a chamada. Ó, e que nem eu falei, aqui tem o quase quote, aqui tem o quase o sintaxe, né? Teste, teste. Para vocês entenderem a importância. Eu estou chamando a if aqui. Certo? Tudo bem. E aí, de repente, eu começo a usar um tal de um int. Tá? Olha só. Esse é o código todo. Esqueça o define. O define só definiu a if. Eu estou chamando a if. Estou passando os parâmetros do if. De repente, depois do if, eu estou chamando um it. Em qualquer situação normal que não fosse através de macros, tinha que dar um erro e dizer que esse símbolo ele não foi definido. Porque eu não estou definindo. E, teoricamente, em Lisp ou em Scheme, a única forma de eu definir seria fora disso aqui, antes disso aqui. Tá certo? Todo mundo está entendendo isso? Fiz o if com a mesma coisa e ele vai dar. E aí o que aconteceu? O if dentro dele definiu o it que tem um efeito fora entre aspas, fora no escopo dele, né? É que nem o let, tá vendo? Nesse parêntese aqui, ó, esse abre e fecha parêntese aqui, é no escopo dele. É que nem o let, tá? Entendeu? E aí, Aí a pergunta dele é se lá no de cima ia funcionar. Nesse cara funciona. Porque toda a discussão do novo é que ele era mais higiênico. Tá certo? Mas eu falei na aula anterior que ninguém viu. Mas o Alisson como numerar o higiênico. É que às vezes você quer adicionar coisas na sua, né? Tá, eu vou lá, hein? Ó, eu quero pelo menos um chute pra eu continuar essa aula. Senão a gente fica aqui até meia-noite, cara. Eu tranco a porta. Dá um chute aí, macho. Dá um chute aí, cara. Fala se funciona ou não. Ué, pode ser por que funciona. Ah, é verdade. Por que não funciona? Lembra que esse macro é higiênico? Quando você define esse símbolo it, ele vai criar uma...
é outra coisa. Em tempo de compilação, ele vai definir um símbolo aleatório, não vai ser mais it. Então, esse it que você definiu como teste e o it que você vai usar na sua sintaxe, no seu then, no seu else, são símbolos completamente diferentes. Em fato, caralho, falei bonito agora. Estão em tabelas de símbolo diferentes. A tabela de símbolo gerado e a tabela de símbolo que você usa estão... Tem que lembrar a aula passada que o Alisson falou, aquele gerador de número aleatório, que ele acopla o símbolo para não dar match. O que ele vai fazer na prática? Isso. É que ele vai gerar um aleatório, esse GNC, ele vai gerar um aleatório acoplado àquele it. Nice. Então, o que você está achando que é it ali, não é it. É só para você, para ficar bonitinho. Mas para o compilador, aquilo vai virar outra coisa. Ele vai gerar algo como it 70, 71, 72. Lembra que eu falei que às vezes é importante ter um contador em tempo de compilação? É para esse tipo de coisa aqui. E aí, quando você tentar usar esse it fora, depois, né, no escopo da função, ele vai dizer, eu não sei quem é esse cara. Vamos lá, hein? Definiu de cima, rodeu de baixo, e ele falou isso, que ele não sabe quem é esse cara. E aí começa a entrar... Os caras falam... E essa é toda a confusão do grupo de Lisp versus Scheme. É toda a treta que você vai ter na sua vida que você vai encontrar. A galera do Lisp fala, 99% das vezes você está querendo manipular símbolo. Então não faz sentido você usar sintaxe higiênico porque você está querendo justamente fazer o que a higiene te proíbe. E o Scheme fala, não me importa, isso daqui é muito mais legal. E eu concordo com o Scheme, porque né, isso daqui é muito mais legal. Então o Datu Sintaxe, ele vai receber uma sintaxe. Eu coloquei o sintaxe, mas poderia ter sido o hashtag, né? E um outro símbolo qualquer, que eu botei 5, mas eu posso botar tchau. E aí ele vai... Eu não sei escrever tchau, né? Com C aqui. Ele vai definir uma sintaxe que está no mesmo ambiente do oi, só que ele vai acrescentar o tchau lá. E aí tem o inverso, que você passa a sintaxe, e ele vai retornar o quê? O oi, exatamente. Ele é literalmente um on-quote, na verdade. Não literalmente, né? Feio, né? Datu é uma palavra muito feia. Mas é aquela ideia de que código é dado. Data é plural e datum é singular? Aí, galera, por isso que né, você faz isso aí com um cara que é dos dados. Na verdade, no inglês, você pode usar data no singular e no plural, acho. Eu acho que o latim é data e singular e data. Esse daqui é um pouco mais difícil de entender por que não funciona. Então eu já vou explicar. Eu estou criando a sintaxe, eu estou falando que o it é a sintaxe, mas o meu syntax case ainda está usando X. Então ele não vai dar match no it. Ele vai continuar sem saber o que é o it, porque no meu syntax case ainda tem o X que é passado pelo Lambda, não tem a sintaxe nova que eu desenvolver. E aí a solução correta seria esse monstro aqui, que é você faz um macro com syntax case que devolve um macro, que usa o seu datum syntax, que agora tem o it nele, e aí ele dá match na sintaxe it, e é por isso que é um match com um parêntese só, porque é a sintaxe it inteira, e aí a sintaxe it vai ter o que ela quiser que tenha, uma representação intermediária. E aí sim você vai... E agora... Não era para isso acontecer. Não sei o que aconteceu, na verdade. Aqui eu peguei essa função estranha, mas... Bem, ele vai pegar o ID e vai dar display. Se não tivesse o ID, ele vai mostrar nome, mas eu não conheço um cenário que não ia ter o ID. Eu não sei porque ele está pulando para baixo. É. Ah. E aí ele vai retornar 9999 e eu usei o it aqui, deu certo. Convenhamos, isso é muito feio, muito feio, muito feio. E ainda bem que a gente está numa linguagem que tem macro, né? Porque isso daqui é o padrão. Eu já mostrei o padrão para vocês, então a gente cria um macro que abstrai esse padrão, porque é para isso que macro funciona. E aí tem o if padrão no Lisp, que é toda vez que é
você vai criar uma coisa nova utilizando tipo o if handle symbol. E aí ele vai colocar, ele vai usar o gensim para todas as variáveis que você definir. E aí isso vai para além, tipo o if open file. E aí você consegue abrir o arquivo dentro do seu escopo léxico, fazer toda a operação no arquivo e ele já cuida de fechar o arquivo para você. Quem já teve que trabalhar com arquivo em qualquer outra linguagem sabe que você tem que abrir, operar, fechar e cuidar para não ter deadlock e tudo isso. Numa linguagem com macro, você define um macro que cuida tudo disso para você, você não tem que mexer com mais nada. E aí você troca tudo aquele troço feio por um bloco que é literalmente um let. O if syntax. Eita, eu cortei algumas coisas. Deixar mais parecido com let aqui para vocês. E aí você devolve essa sintaxe. E... Caralho, deu 0. Eu rodei muitas vezes em casa esperando dar um 0 e não deu, cara. Fiquei impressionante. Não, aí tem alguma coisa aqui errada. Acho que o... Não sei o que é, cara. Juro que... Por algum motivo ele tá... Não sei, na real. Será que o handle tá zoado? Não, o handle tá retornando o handle. E tô com muito azar, cara. Em algum universo paralelo, que é o que a gente está vivendo, várias vezes vai dar o mesmo valor. Se existem infinitos universos paralelos, num deles você vai jogar o dado 10 vezes e vai cair um 6. Aí só não faz sentido, né? Eu não tô entendendo. Opa! Ah, é porque não tem o else, né? E eu falei que tem que ter o else. Sei lá, Caramba! É, galera. Eu juro por tudo que é mais sagrado que isso tá certo. Mas Gastar uns minutos finais. pode, fica à vontade. Só tentar trocar essa. Ah, pode ser. Não, tem alguma coisa errada no AIF mesmo. Ele tá sempre retornando else. Trabalho de casa. Descobriu o que tá. Eu quero gastar o tempo final, que eu quero só falar do trabalho para ele, do projeto. Se quiser, você vai.